Irmãos queridos, graça e paz, na noite deste dia, desta quinta-feira, a nossa reflexão é sobre a sexta bem-aventurança, registrada em Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 8, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Terça-feira, meus irmãos, desta semana, foi o Dia Mundial do Coração. E como nós temos cuidado desta bolinha de carne, o pregador dos pregadores, Jesus Cristo, é o Deus onipotente, onisciente e onipresente, que conhece o nosso mais íntimo. É com o coração que você peca. A boca fala do que está cheio o coração. É no coração que acontece a regeneração. É com o coração que você também conhece e ama a Deus. É com o coração que você pensa, sente e age. Nosso Senhor Jesus Cristo está priorizando o coração, visto que o alvo de Jesus é o centro daquilo que nós somos, o centro do nosso ser. Em uma sociedade, meus irmãos, que prioriza o exterior, o ter, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o pregador por excelência, prioriza o coração, o ser, que é muito mais importante do que o ter. Se alguém detecta uma espinha, um adolescente, por exemplo, logo vai se tratar. Se o seu cardiologista detecta algo no seu coração e diz para você fazer uma caminhada e se adequar a uma dieta, você imediatamente comprará uma bermuda, um tênis, levantará mais cedo para fazer o seu Cooper ou a sua caminhada, procurará uma nutricionista, cuidará da sua saúde. Mas preste bem atenção, meu irmão, se o criador do cardiologista te dissesse para você se arrepender, qual seria a sua atitude? Jesus detecta o pecado em nós e o que nós temos feito? Basicamente nada. Se ele não nos der um coração puro, se ele não nos transplantar, se ele não tornar este coração empedernido num coração sensível de carne, ai de nós. Provérbios de Salomão, capítulo 27, versículos 19, diz assim: como o homem pensa em seu coração, ele é. Jesus, meus irmãos, está priorizando o leme da nossa vida, e visto que mudar o coração é o mesmo que mudar de vida. Para Jesus, o coração é como uma raiz. Se ela estiver correta, o fruto também estará correto. O fruto, meus irmãos, é a revelação do que é a raiz. Jesus diz nesse Sermão da Montanha, em Mateus 7, versículos 16 a 18, acerca desta verdade. O seu coração está correto em relação a Deus? Eu te pergunto, na noite desta quinta-feira, o seu coração está puro diante de Deus? Essa é a prioridade exigida por Jesus. O que você tem priorizado na sua vida? O pregador e Senhor Jesus Cristo trata da essência da vida cristã, visto, meus irmãos, que o alvo da vida de todos os cidadãos, do presente, do passado e do futuro, é ver a Deus. Sem sombra de dúvidas, todos estaremos na presença de Deus, mas Jesus tem como objetividade, propósito em pregar este sermão, dizendo que o alvo final para mim e para ti, cristão, ovelhas do pasto do Senhor, é ver a Deus, é contemplá-lo, é estar com Ele para sempre, não sofrer a sua justa ira pelos séculos dos séculos. Há três expressões principais nesta bem-aventurança: coração, pureza e ver a Deus.
A primeira expressão é o coração. Qual o sentido bíblico de coração? O coração é tido como centro da personalidade, não indica meramente a sede dos afetos e das emoções, visto que nas Escrituras coração inclui mente, emoção e também vontade, fala do homem na sua totalidade. O coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. A pureza exterior pode ser apenas aparente, mas Deus contempla, Deus vê o coração. O coração é o lugar da morada de Deus. Se o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, o coração é o santo dos santos. Um coração puro deseja servir a Deus com integridade. A segunda expressão é pureza. A palavra grega usada aqui tem vários significados. Ela nos lembra, meus irmãos queridos, a catarse. Primeiro, era usada para designar a roupa suja que foi lavada, que foi limpa. Em segundo, era usada para designar o trigo que tinha sido debulhado, separado da sua palha. Em terceiro, era usada para descrever o vinho ou leite que não foram adulterados mediante adição de água. E em quarto lugar, era usado para o ouro puro, sem escória. O sentido bíblico de pureza é a pessoa destituída de hipocrisia. Salmo 86, versículo de número 11. É também, meus irmãos, um sentido bíblico para a pureza, o homem destituído de contaminação. Hebreus 12, verso de número 14. Eis alguns motivos na noite deste dia para você ter e cultivar um coração puro. Primeiro, é uma ordem de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Em segundo, meus irmãos, é o propósito da nossa eleição. Efésios, capítulo 1, verso 4. Em terceiro lugar, é o propósito da nossa redenção. Tito, capítulo 2, verso 14. Devemos, igreja, ter um coração puro, por amor a Deus e a nós mesmos. Em terceiro lugar, meus irmãos, ou a terceira expressão, Jesus diz que os puros, os limpos de coração verão a Deus. Como podemos ter um coração puro? Primeiro, observando a palavra de Deus. João capítulo 15, verso 3. Com lágrimas de arrependimento, eu também adquiro uma pureza no meu coração, purificando-me no sangue de Cristo. 1 de João capítulo 1, verso de número 7. Enchendo-me do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo de número 3, clamando a Deus por um coração puro, Salmo 51, versículo de número 10, e aí verei a Deus. E nós, meus irmãos, diz Jesus, os remidos verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Agora mesmo vemos a Deus pela fé, nas obras da criação, da providência e da redenção. Mas então o veremos face a face. Nossa visão de Deus no novo céu, na nova terra, será uma visão transparente, transcendente, será uma visão transformadora, de profunda alegria. Não será apenas uma visão gloriosa, mas uma fruição bendita, uma visão que jamais perde o seu encanto, uma visão abençoadora e perpétua para sempre. Mas há uma sentença terrível: aqueles que têm o coração impuro não verão a Deus, não o contemplarão na beleza da sua santidade, mas os limpos de coração verão a Deus, diz o Senhor Jesus Cristo. Deus, meus irmãos, é apresentado pelo Filho, pelo Senhor Jesus, como o objeto mais precioso do que qualquer tesouro. Deus é mais do que tesouros, mais do que glórias humanas. Nossa maior recompensa é Deus. Ele é melhor do que todas as suas dádivas. Ele é a nossa herança.
teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Oh, que glória isso será! É uma promessa de Jesus e não de um pregador como eu. D.L. Moody, por exemplo, ao contemplar esta passagem, no final da sua vida, disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Dr. Mark Lloyd Jones, embevecido desta passagem, disse também nos últimos momentos da sua vida: não orem por minha cura, não me detenham da glória. Como posso manter puro meu coração? Steve Lawson disse que há 5 coisas que precisam estar na capa da sua Bíblia. Primeiro, lave-se no sangue do Cordeiro. Segundo, lave-se na palavra. Terceiro, submeta-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo. Santificar é o ministério do Espírito Santo. Romanos capítulo 1, verso 4. Em quarto lugar, ore pedindo pureza. Não existe, irmãos, autopurificação. Muitos falam da águia, mas nós nos purificamos pela graça. Salmo 51, versículo de número 10, quando Davi ora: cria em mim um coração puro. Nós sabemos por que Davi orou desta forma. Ele responde no verso de número 7 do Salmo 51, abra sua Bíblia e pesquise, leia e seja purificado. Em quinto lugar, Dr. Lawson diz: ande com os justos. Se você quer ser puro, então caminhe com aqueles que querem ser puros. Provérbios 13, verso de número 20, diz para nós que aproximação gera assimilação. É só você lembrar daquele que mexe com flor, ele cheira flor, mas aquele que mexe com porcos, cheira porcos. Você deve descobrir quem é o mais santo na igreja, diz Dr. Lawson, e se for possível, diga a esta pessoa, a este irmão: eu quero ser o seu amigo. Diga-me, irmão, quem são seus amigos, que eu direi quem você é, ou quem você vai se tornar. É possível, igreja, sermos santos? Sim, Jesus é. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. É possível sermos puros, igrejas? Sim, é. É só você ler 1 de João, capítulo 2, verso 6. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus em Marcos 9, 23. O que acontecerá com você se procurar ter um coração puro? Você verá a Deus. E eu termino na noite deste dia. Vale a pena, igreja, ter um coração puro. Vale a pena, pai, mãe, jovem. Vale a pena, criança. Vale a pena, meu irmão esposo, minha irmã esposa, estabelecer no coração o trono do Espírito Santo. O grande privilégio é que você verá Deus. E o que significa ver a Deus? Em primeiro lugar, vemos Deus na criação, vemos o que o impuro não vê e não pode ver. Eles veem apenas mares, montanhas, pedras, cães e gatos, cavalos e bois, mas nós vemos as impressões digitais de Deus na criação. Os ímpios veem mãe natureza, mas nós vemos o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, significa ver a Deus, que nós o contemplamos na providência. Para o coração impuro é sorte, é azar, é maus fluidos, mas para nós, os remidos, é o Deus da providência. O que significa ver a Deus em terceiro lugar? Vemos Deus nas Escrituras. Eles, os impuros, veem incoerência na Bíblia, erros, um Deus que é só amor, mas nós o contemplamos de Gênesis ao Apocalipse. Em quarto lugar, vemos Deus em Cristo, vemos Jesus mais que um carpinteiro, vemos Jesus mais do que um mestre, mais do que um exemplo de vida, e sim como uma expressão exata do ser de Deus. E em quinto e último lugar, um dia nós veremos a Deus face a face em Cristo Jesus. Os teólogos se referem a isto como a visão beatificada,
a maior e mais gloriosa das visões. Apocalipse 22, verso de número 4, essa é a nossa maior bênção. Antigamente, meus irmãos, só os de nobre nascimento podiam ter acesso à sala do rei e ao palácio. No contexto de Jesus era assim. Naquele dia não seremos capturados por ouro ou pedras preciosas, não ficaremos contando as pessoas ou contemplando anjos, seremos capturados pela beleza do Salvador, pelo esplendor de Cristo. Que privilégio! Senhor, toma o meu coração. Senhor, pronta e sinceramente eu entrego a Ti o meu coração. Uma abençoada noite para você, meu irmão querido. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor, só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar,
é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer